bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por mais uma vez ter sintonizado no programa Hora de Estudo Bíblico. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer a cada um de vocês por suas orações e também pelo seu suporte financeiro. Quero agradecer também a cada um dos que nos escreveram e oraram por nós esta semana. Sem vocês, nós não poderíamos continuar com este programa. Vamos orar e em seguida continuar com o nosso estudo sobre a primeira epístola de João. Querido Pai Celestial, fazemos uma pausa em nossas atividades para te agradecer por tantas provas do teu amor e da tua misericórdia em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque tu tens sido fiel a cada dia para conosco. Agradecemos por tantas pessoas que estão sendo abençoadas através deste programa, por aqueles que através deste ministério vieram a conhecer o Salvador. Continue a obra em suas vidas e também naqueles que ainda não te conhecem como Salvador. Faça com que haja edificação e, sobretudo, salvação. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, se você tem uma Bíblia ao seu alcance, abra novamente na primeira epístola de João. Nesse segundo estudo, vamos considerar os destinatários desta epístola. Posso dizer desde o início que eu estou plenamente convencido de que 1 João foi escrita para crentes. É muito claro por causa da terminologia que encontramos nesta epístola. Por exemplo, se ao ler 1 João você tiver uma caneta ao alcance, sublinhe aí as seguintes palavras. Em primeiro lugar, a palavra Pai, no capítulo 2, versículo 1, onde lemos: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em segundo lugar, sublinha a palavra filhinhos, no mesmo versículo que acabamos de ler. Meus filhinhos. Isso não se refere a filhos pequenos, mas àqueles que nasceram de novo, que são filhos de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos são filhos de Deus. Em João 8:44, o Senhor Jesus chama os fariseus de filhos do diabo, ou seja, por um lado temos os filhos de Deus e por outro, os filhos do diabo. Algumas partes da Bíblia são direcionadas para aqueles que não são filhos de Deus, mas 1 João é uma carta familiar e o termo meus filhinhos indica que ela foi escrita para aqueles que nasceram de novo. Você já sublinhou as palavras pai e filhinhos. Então sublinhe agora o termo nascido em 1 João, capítulo 2, versículo 29. Esta palavra é encontrada por toda a epístola e é muito importante, pois refere-se ao novo nascimento. Então, os termos pai, filhinhos e nascidos expressam a relação de Deus com as pessoas a quem a epístola foi escrita. Ao examinarmos estes termos, vemos uma descrição e uma definição dessa relação. Vamos analisar em primeiro lugar a palavra pai. Esta palavra aparece pelo menos 13 vezes na epístola. Se você tiver tempo para encontrá-las e marcá-las em sua Bíblia, faça isso. Encontramos a palavra pai no capítulo 1, versículos 2 e 3. Anote aí. No capítulo 2, versículos 1, 13, 15, também no 16, 22, 23 e versículo 24. Depois no capítulo 3, versículo 1. Também no capítulo 4, versículo 14 e, por fim, no capítulo 5, versículo 7. O uso que João dá à palavra pai refuta a falsa ideia da paternidade universal de Deus. Deixe-me trazer à mente as palavras de Nosso Senhor aos fariseus no Evangelho de João. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João capítulo 8, versículos 38, 41 e 44. O ensinamento bíblico da paternidade de Deus não faz parte da doutrina da criação como alguns defendem, usando o discurso de Paulo no Areópago como argumento. É verdade que todos os homens foram criados por Deus, ele é o nosso Criador. O apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, de um só sangue fez toda a geração dos homens.
Atos 17, versículos 24 e 26. Mas isso também inclui aves e peixes, pois todos os animais são parte da criação de Deus, todos tiveram a sua origem em Deus. Paternidade significa muito mais do que isso. Jesus disse aos líderes religiosos da época que o pai deles era o diabo, ainda que todos tenham sido criados por Deus. Escrevendo às igrejas na província da Galácia, Paulo diz em Gálatas 3:26, vocês são todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Assim, a palavra pai em 1 João sugere a relação que o crente tem com Deus através da fé em Cristo Jesus. As pessoas a quem a carta foi escrita são chamadas de filhinhos. Este título aparece pelo menos 8 vezes na carta. Nós o encontramos em 1 João 2, versículo 1, 12, 18 e 28, e em seguida no capítulo 3, versículos 7 e 8, e também no capítulo 4, versículo 8, e no capítulo 5, versículo 21. O termo filhinhos não sugere imaturidade. No capítulo 2, versículo 13, filhinhos é usado em contraste com pais. É a palavra grega teknion. Esta palavra expressa a relação espiritual entre o pai e seus filhos. Às vezes é traduzidas como filhos queridos ou nascidos. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, o significado de filhos aqui é aquele que é nascido de novo pela fé em Jesus Cristo. Portanto, os filhinhos são aqueles que foram salvos e se converteram e se tornaram filhos de Deus em virtude de um novo nascimento. Quando João fala sobre nascer, quer dizer nascer de novo. Trata-se do nascimento espiritual, realizado pelo Espírito Santo, do novo nascimento, do qual o Senhor Jesus falou no 3º capítulo do Evangelho de João, versículos 3 a 8. Agora vamos dar nossa atenção ao uso da palavra meus. Podemos encontrar a expressão meus filhinhos no capítulo 2, versículo 1 e também no capítulo 3, versículo 18. O uso do pronome meus não implica que João considerava aqueles que receberam a carta como seus filhos espirituais. Alguns pensam, bem, João os levou a Cristo e agora ele escreve para eles como sendo seus filhos espirituais, assim como Paulo fez ao considerar Timóteo como seu filho na fé. 1 Timóteo 1, versículo 2 e 2 Timóteo 2, versículo 2. Mas neste caso, o apóstolo usa a palavra filhinhos para dirigir-se aos filhos de Deus. O Senhor Jesus usou o termo filhinhos quando falou aos seus discípulos, depois que Judas saiu na escuridão da noite para traí-lo, em João 13, versículo 33. Sem dúvida, João ouviu nosso Senhor usando esse termo nesta ocasião, e tendo em mente como ele lidou com seus discípulos, ele lida agora com esses crentes da mesma forma. Paulo usou o mesmo termo na epístola aos Gálatas, muito antes de João escrever o seu livro. Na epístola de João, a palavra filhinhos é usada para que os crentes entendam sua nova comunhão com Deus e com o restante da família da fé. Há um desenvolvimento espiritual como resultado desse entendimento. Eu gosto de chamar esta epístola de a Epístola da Família. Apesar dela ter sido escrita para os crentes na Ásia Menor, ela pode ser aplicada a todos os crentes em toda a era da igreja, o corpo de Cristo, a família de Cristo, composta por seus filhos. Há pessoas hoje que ensinam que a primeira epístola de João foi escrita para incrédulos. Os que acreditam nisso dizem que nós não precisamos confessar nossos pecados, como é ensinado em 1 João 1,9. Eles se baseiam em uma premissa falsa, ou seja, que 1 João foi escrita para incrédulos. Mas deixe-me mostrar que esta epístola foi escrita para os salvos, os filhos de Deus. Bem, os filhos de Deus, aqueles que têm Deus como Pai, se tornaram seus filhos através do novo nascimento. João usa a palavra nascer pelo menos 7 vezes nesta epístola. Toda vez que o termo é usado, ele traz à luz uma marca de nascimento dos crentes. Nós vamos ver essas marcas de nascença no restante do nosso estudo. A primeira encontrada é no capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Aqui está uma marca do novo nascimento. Alguns podem dizer que existem muitas pessoas boas no mundo. Apesar de não serem cristãs, elas podem mesmo assim fazer justiça. Mas este pensamento não tem em mente o verdadeiro significado do versículo. A justiça aqui é a justiça de Deus em contraste com a justiça humana. São diferentes como o dia e a noite. O que os homens chamam de justiça é como trapo de imundícia para Deus. Os salvos, por outro lado, têm a justiça que a Bíblia descreve como a justiça de Deus, como vemos em Romanos capítulo 1, versículo 17. Os incrédulos, em sua justiça própria, ignoram a justiça divina e estabelecem as suas próprias, como vemos em Romanos 10, versículo 3, não se sujeitando a Deus. Justiça é um atributo peculiar e especial de Deus, bem como sua lealdade. Essa qualidade da santidade em Deus encontra a sua expressão máxima no ódio e na condenação do pecado, e, por outro lado, no amor ao pecador. O padrão humano de justiça deixa muito a desejar e jamais alcança o padrão divino. Cristo é a nossa justiça, de acordo com 2 Coríntios 5, versículos 17 e 21. Somente em Cristo uma pessoa pode ter tudo o que Deus deseja, e esta justiça vem através da fé em Cristo Jesus. Tito 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A pessoa que nasce de novo busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como diz Mateus 6:33. O apóstolo João diz em 1 João 2:29 que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, porque a natureza de Deus tornou-se agora a sua natureza. A evidência de sua relação com Deus é o seu padrão de justiça. Fazer e pensar o que é certo é sua expressão natural. É uma evidência do novo nascimento. As ações de um indivíduo são a marca do seu caráter. Podemos ver isso mais claramente através da análise do versículo 29, onde encontramos a palavra conhecer. Esta palavra aparece duas vezes. A primeira vez é a palavra grega oida, que significa ter visto ou ter percebido através da observação. Mas a segunda palavra, conhecer, neste versículo, é a tradução da palavra grega gnosko, que significa conhecer por experiência. Nós temos uma diferença. Algumas pessoas têm um conhecimento baseado na intuição e na observação. Outros têm conhecimento baseado na experiência. O conhecimento obtido através do processo intelectual e de aprendizagem é uma coisa, mas o conhecimento adquirido através da experiência, havendo uma relação ativa entre a pessoa que conhece e a que é conhecida, isso é muito maior. A próxima vez que encontramos a palavra nascer é no capítulo 3, versículo 9. Também a encontramos no capítulo 5, versículo 18. Mais adiante vamos estudar esses versículos. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 7, onde a palavra nascido aparece novamente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O cristianismo é uma religião de amor. Suas raízes e origens se encontram no amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor em sua essência. Sua natureza é amor. Por exemplo, em 1 João 4:8 e 16, você verá a frase, Deus é amor. Amor é o atributo eterno de Deus pelo qual ele se comunica com o homem. Ele é chamado de o Deus de amor, em 2 Coríntios 13:11. Bem, nascer de novo é o equivalente a se tornar participante da natureza de Deus. Agora, qual é a natureza divina? 1 João 4:8 nos diz que Deus é amor. Em 2 Pedro 1,4 lemos, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que Pedro está tentando nos dizer aqui? Simplesmente que somos participantes da natureza de Deus. Agora, qual é a natureza de Deus? 1 João 4,8 diz que Deus é amor, e como Deus é amor, o novo nascimento traz o amor de Deus a nossas vidas.
Romanos 5:5 diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que Deus é a fonte do amor, João está dizendo que o amor recíproco entre cristãos é evidência de que eles são filhos de Deus. Mostrar o amor de Deus é uma evidência de um aumento do conhecimento de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Incomoda-me quando eu encontro um cristão que é rude, trata mal seus irmãos e não mostra nenhuma bondade. Às vezes me pergunto se ele realmente é um crente. Nascer de novo, ser filho de Deus, ser salvo, significa manifestar o amor de Deus para com os outros, mas se eu não mostrar este amor aos outros, então há margem para dúvidas. Deus é a fonte do amor, de acordo com 2 Pedro 1,4, e tornou-se parte de nós. Portanto, se Deus é amor e colocou a semente do amor divino em nossos corações quando nascemos de novo, então, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A frase "quem não ama não conhece a Deus" fala da ausência de um novo nascimento. A exortação para amar os outros é uma ação contínua, como se Deus dissesse que seja um hábito amar uns aos outros. É um amor recíproco que só pode ser demonstrado pelos amados de Deus. A base do nosso amor mútuo não está em nós mesmos, mas naquele que nos ama com um amor puro. Se amarmos a Deus, que nos deu o novo nascimento, nós também vamos amar aqueles que são nascidos de Deus. Agora veja 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembre-se que a questão neste mundo é: para quem foi escrita esta epístola? Foi escrita para os crentes, aqueles que nasceram de novo, para os filhinhos que têm Deus como Pai e têm as marcas do novo nascimento. Desde o momento em que experimentamos a salvação pela fé, temos à nossa disposição todo o poder necessário para ter a vitória sobre o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não temos que lutar mais uma vez a batalha que Cristo conquistou para nós. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando começamos nossa nova vida de fé, confiando na obra redentora de Cristo na cruz, temos que continuar a andar pela fé, confiando na sua palavra. A vitória que nós temos todos os dias é o resultado da apropriação da vitória que Cristo teve uma vez e para sempre. O poder deste sistema global não deve ser superestimado. Suas tentações devem ser consideradas. O cristão no mundo vive em meio a um conflito. Estamos em uma batalha, mas graças a Deus que, se nós nascemos de Deus, podemos vencer o mundo, porque Jesus Cristo já o venceu. Bem, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Eu espero e desejo que você possa crescer no conhecimento de Deus e em seu amor, indo de vitória em vitória por meio de Cristo. Espero você de volta no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.